boa noite, minha gente. Estamos de volta nesse horário maravilhoso, né, professor? Exatamente. Um horário muito bom. Professor, boa noite mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, irmão Sandro, a paz do Senhor Jesus e a todos a paz do Senhor. Vamos abordar hoje, mas antes de a gente entrar no assunto, eu vou fazer uma introdução. Professor Luciano Firmino, por que nós precisamos estudar o que é teologia? Certo. Pois bem, então, como introdução, por que motivo, por que causa nós precisamos estudar teologia ou por que nós precisamos da teologia? Qual é o sentido? Bem, hoje eu me dirijo a dois grupos de pessoas. Primeiro, aos cristãos evangélicos, tá? Todos nós precisamos da teologia. E eu vou aqui me concentrar em dois textos bíblicos, que é de 1 Pedro, capítulo 3, e o outro se encontra em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3 e o verso 18, tá? E outro grupo que eu estou também me dirigindo são as pessoas não cristãs, não evangélicas, tá? Essas pessoas precisam de teologia, precisam também. Porém, a única diferença é que não vai fazer sentido a você, já que eu mesmo não confesso Jesus como Senhor e Salvador. Mas faz pleno sentido para aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ao primeiro grupo, o grupo evangélico, eu me dirijo a essa introdução para dizer e explicar a vocês porque nós precisamos estudar ou entender a teologia. Por dois motivos, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 3 e verso 15, tá? Se você tiver sua Bíblia em casa, você pode pegar aí, dá tempo, e você vem examinar com a gente aqui, tá certo? Nesse nosso estúdio na rádio Plenitude FM, tá certo? O texto diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Deixa eu explicar esse texto aqui a vocês. Primeiro, estudar teologia é estar preparado, é estar consciente a respeito da manifestação do reino de Deus e também o fato de santificar, ou seja, permitir que Deus seja a nossa primeira busca diária, como um devocional contínuo durante o dia. E depois nós precisamos da teologia para defender a nossa fé. Aí você pergunta: Luciano, defender a nossa fé? Sim. Hoje no século XXI, mais do que nunca, precisamos defender a nossa fé contra ideologias, contra vãs filosofias e contra seitas, tá? E outro texto que eu trago aqui para vocês também meditar nessa noite se encontra em 2 Pedro, capítulo 3 e o verso 18, que diz: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus e Salvador, e a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Ou seja, o conhecimento teológico, irmão Sandro, e os que estão nos ouvindo aqui nessa rádio, nessa noite, tá certo? E já vai compartilhando para que mais pessoas possam ter aí essa oportunidade de conhecer esse projeto, esse trabalho, essa divulgação. Então, o conhecimento teológico tem a única finalidade, o único objetivo de fazer você crescer na graça, ou seja, na bondade, na misericórdia, na benevolência do Senhor, no amor do Senhor, tá certo? E no próprio conhecimento de Deus, porque o ser humano foi criado, todos os seres humanos, evangélicos e não evangélicos, foram criados para conhecer Deus. Isso está no Evangelho de João, capítulo de número 17 e o verso de número 3. Deixa eu pegar aqui para vocês rapidinho, que diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o conhecimento teológico, ele é importante para nós, porque nós precisamos defender a nossa fé. Amém? Amém. Então tá aí dado já a primeira dica que vocês ouviram. Eu fiz uma pergunta e o professor ele respondeu aí dentro das Santas Sagradas Escrituras.
Quero dizer, você está ouvindo a Rádio Plenitude e nesse exato momento estamos na entrevista, aqui na sala de entrevista com o professor Luciano Firmino do Vale, ele que está marcando presença nos estúdios da Rádio Plenitude. E agora a gente vai começar com a nossa primeira pergunta, viu, professor? Certo. Para os ouvintes, preste atenção aos ouvintes às perguntas que eu irei fazer. E você que gosta, né, de anotar as coisas, anote, que é muito de suma importância isso. Então vamos para a nossa primeira pergunta. Tá certo. O que é teologia? Certo. O que é teologia, né? Primeiramente, a palavra teologia ela pode ser definida de duas formas. A primeira forma é no sentido epistemológico. O que é isso? É o significado da palavra. Qualquer palavra que você quiser conhecer, ela tem um sentido. Então, a epistemologia, ela trabalha a raiz, a origem das palavras, entendeu? Então, é muito importante a gente conhecer o conceito, o significado, a definição de qualquer palavra, não somente teologia. Por exemplo, a palavra Deus. A palavra Deus vem do latim, que dá a ideia de dia. E quando houve as transformações, deu a ideia de Deus. E também, com as traduções, veio da palavra hebraica Elohim, que é Deus. Então, você vê que a etimologia, ou seja, o significado da raiz da palavra é muito importante para a gente poder compreender o texto. Então, o que é teologia? Primeiro, teologia, de uma forma muito simples, que você pode anotar aí na sua casa, é o seguinte: o estudo sobre Deus. Simplesmente isso, o estudo sobre Deus. Porém, eu gostaria aqui de trazer para vocês o que os teólogos têm como definição de teologia. Por exemplo, na academia teológica, tá, você vai encontrar os teólogos e filósofos, tá, definindo teologia da seguinte forma: a ciência da fé, a explanação e a explicação consciente e metódica da revelação divina recebida e compreendida pela fé. Essa é a definição de que nós temos na academia. Uma outra definição que nós podemos encontrar, e se você que faz seminário, faculdade, vai também entender isso. Teologia é a ciência de Deus e da relação entre Deus e o universo. E o que isso quer dizer, Luciano? Quer dizer o seguinte, que Deus e a sua criação, ele pode ser estudado, ou seja, pode ser entendido, pode ser buscado, pode ser compreendido. Uma outra definição que eu trago aqui para nós nessa noite, para responder e fechar essa primeira pergunta, como definição e significado da palavra teologia, todo ser humano está constantemente envolvido na tarefa teológica. Toda vez que alguém tenta responder às grandes perguntas da vida, está fazendo teologia. Então, qualquer um que grita, porque eu, está buscando uma resposta teológica. Então, teologia é o estudo acerca de Deus. Amém? Amém. Então, teologia é isso, viu, gente? É um estudo acerca de Deus. Então, interessante essa resposta do nosso professor Luciano Firmino. Ele está trazendo aí, à luz da Bíblia, tudo que estamos aqui abordando. E a pergunta que eu fiz foi a primeira: o que é teologia? A teologia também é o estudo da existência de Deus, não é isso? Exatamente. Tem pessoas que, assim, tem que procurar conhecer realmente o que é esse nome teologia. E depois eu vou também aqui fazer uma pergunta. Eu creio que está aqui dentro de uma dessas perguntas que o senhor colocou. E uma coisa interessante, né, que a teologia, a gente tem que dividir. Teologia é um ensinamento, não é uma coisa assim, como posso dizer, tem gente que acha assim, não, porque fulano e tal é doente nisso, doente naquilo. Não, a teologia como o professor falou, gente, aí, aproximar o homem de Deus através das santas sagradas escrituras. Ele vai desvendar o que está aí oculto. Esse é o meu ver. E a teologia, ela só existe quando o próprio Deus, sim, intervém ou entra
na mente humana. Na mente humana. Se um homem, por si só, quiser entender Deus, não vai conseguir. É preciso que Deus venha a ele, através do Espírito Santo, a um processo de regeneração, e ele consegue entender Deus. Aí daí cria-se a teologia. A melhor teologia é essa. Você conhecer o autor do universo. Você não vai estudar ele distante, você vai estudar ele perto de você. A teologia te dá essa possibilidade. Ela dá a possibilidade de você conhecer quem é Deus. Exatamente. Como foi a existência de Deus, não é isso, professor? Isso. Então tem muitas pessoas que precisam saber o que é teologia. É verdade. A teologia aproxima o homem de Deus Isso. através das Santas Sagradas Escrituras. Então teologia é o estudo da existência de Deus, das questões referentes ao conhecimento da divindade, como assim, da sua relação com o mundo. Isso. E com os homens, não é isso, professor? É verdade. Olha, eu quero mandar um alô aí, um abraço, que ela está ali ouvindo. É a nossa irmã Jael. Ela certo. e o diretor e os filhos estão acompanhando a programação. Ótimo. Olha, isso aí é Um muito abraço. importante, esse assunto que a gente está abordando, viu? Então vamos para a próxima pergunta, que nos traz aqui em mãos. Professor Luciano, Sim. quais são os livros que você indica para quem quer estudar a teologia? Então, existe no mercado, principalmente na CPAD e outras livrarias evangélicas, tá? Luz e Vida, entre outras, vários livros bons, interessantes, tá? De fácil acesso à compreensão e de difícil também acesso à compreensão. Mas eu separei aqui alguns. Existem outros livros, tá? Importantes, tá? Mas esses são os mais assim que eu achei interessante. Cada um aqui tem um critério, um nível de dificuldade, e outros tem um nível de dificuldade que é acessível ao seu grau de compreensão, tá? Então aqui, tudo que nós estamos trabalhando nessa noite é imaginando você aqui com a gente. Então as perguntas e respostas, elas vão ter esse sentido de perguntar e responder para que você entenda, tá certo? Então, o primeiro livro que eu recomendo é a Bíblia. O primeiro de todos. Por quê? Aí você pergunta, mas por que, Luciano? Porque a Bíblia é um conjunto de 66 livros, tá? Nem mais nem menos. A Bíblia está completa, ela é perfeita e acabada, tá? Ou seja, a revelação do Antigo e do Novo Testamento está perfeita. Isso significa o quê? Que a teologia feita por Moisés, por Isaías, por Daniel, pelo próprio Jesus, pelo apóstolo Paulo, é a primeira teologia que você tem que conhecer. Você tem que passar por essa alfabetização para depois compreender outros escritos que vai nos ajudar nessa alfabetização, tá certo? O próximo que eu recomendo é Teologia Sistemática, do professor Charles Hodge. O outro é Teologia Sistemática, do apologista e doutor Norman Geisler, tá? Eu gosto muito desse escritor, porque ele não só trabalha teologia, ele trabalha também apologética, a defesa da fé. É muito bom, é muito interessante. O terceiro livro é um livro mais simples, mas com quantidade de páginas muito grande, é Teologia Básica, do autor Charles, tá? O outro livro que vai te ajudar bastante, independente do seu grau de compreensão, é o livro chamado O que é Teologia Bíblica? Um guia para a história e simbolismos e modelos da Bíblia. Tá? O próximo livro que eu recomendo é Uma Teologia Sistemática, de Richard Strauss, tá? E nós temos outro livro chamado Iniciação à Teologia, um convite ao estudo acerca de Deus e de sua relação com o ser humano. Esse depois da Bíblia, esse é o que eu indico entre as listas aqui que eu fiz, que vai me ajudar a compreender o papel da teologia, tá certo? Dentro da igreja e fora da igreja. A teologia não está só para a igreja, era para o mundo, para o globo terra. E o próximo livro que eu recomendo é Em Defesa da Fé, do professor e doutor Gordon Rodon Clark. Esse é espetacular, Em Defesa da Teologia. Esses são os livros que tem outros, mas esses são os que eu acho interessante para você poder pesquisar, e tem até em PDF para você poder baixar, entendeu? Muito bem, tá aí dado as palavras, né, para tirar a dúvida de muita gente. O nosso professor Luciano Firmino, ele trouxe aí à luz da Bíblia essa mensagem
para explicar. E uma coisa interessante, professor Sim. Luciano, que tem pessoas que rejeitam os livros, acham que, não, eu tenho uma Bíblia de estudo e não preciso de usar terceiros, no caso, livros. Olha, o professor falou aí que é muito importante, principalmente para esses pregadores, né, de esboços. Você que é pregador, aí que gosta de trazer um texto, aí vai estudar como foi aquele texto, como surgiu aquele algo dentro daquele texto. Então tem que ter ajuda de livros aí para você abrir o seu conhecimento. Não é errado. Viu? Tem gente que diz, não, teologia é uma doença. Eu discordo com isso, professor. Verdade. Tem pessoas que não sabem o que é. A gente está falando aqui, gente, o que é teologia. E o interessante é que ela tem vários exemplos. A teologia, ela estuda religiões, num contexto histórico e pesquisando o que? Interpretando também o fenômeno das tradições religiosas, os textos sagrados, a doutrina, o dogma, o moral, a sua influência nas diversas áreas do conhecimento, especialmente na ciência humana, como a teologia e na sociologia. Exatamente. Então, é interessante, meu irmão Sandro, que a teologia foi a base para a construção de universidades. E essas universidades, as primeiras universidades, foram criadas por teólogos. Veja, as primeiras universidades. Tá? Hoje em dia, pelo abandono da teologia, as pessoas abandonaram a teologia. Quem domina as universidades hoje? Os ateus. O ateísmo. Então você faz uma faculdade e tem dentro daquela disciplina um germe do ateísmo, e que não deveria existir, mas porque as pessoas abandonaram. Ou seja, as universidades, elas existiram por causa da teologia. Veja a importância da teologia pra gente. Muito bem, então tá aí, viu, pregadores, é muito importante usar o uso dos livros também. Eu conheço um amigo meu, viu, professor, que ele tem uma biblioteca, olha, é muito livro, muito bom. Ele me mostrou, ele fez um curso, ele também, né, tem uma visão ampla, muito boa. Eu quero aproveitar, falando nesse meu amigo, quero mandar uma saudação para o nosso professor também de teologia aí do Rema, o pastor apóstolo Adriano Ferreira, ali do alto do Eucalipto. Eu disse a ele que ia ter esse debate maravilhoso, esse assunto muito importante. Isso aí é muito bom a gente aprender isso. Então, estamos recebendo aqui nos estúdios da rádio o professor Luciano Firmino do Vale. A gente vai dar uma pausa aqui, professor, para a gente ouvir uma pauta musical. Depois a gente retorna fazendo outras perguntas aqui ao senhor. Então, gente, você está ouvindo o programa Boa Noite Plenitude. Estamos recebendo aqui na nossa sala de entrevista o nosso professor Luciano Firmino do Vale. Ele também daqui a pouquinho vai falar do seu trabalho aí, que ele é escritor, ele tem um livro aqui, está em minhas mãos. O tema desse livro é ateísmo. Ele vai tirar também a dúvida e vai explicar para vocês o que é ateísmo. Trazer um resumo. Um resumo, né? Ele vai trazer só um resumo para você entender de tudo um pouco o que tem nesse livro. É verdade. O livro é muito bom. Então a gente vai aqui numa pausa musical. Daqui a pouquinho eu volto com o professor Luciano Firmino do Vale aqui nos estúdios da Rádio Plenitude. Se quiser tomar uma água, fica à vontade. Vai. Tá bom, tá? Alguma coisa? Não, vamos encerrar. Encerra. Fica Pronto, bebe. Salve, só. E aí, tá gostando? Benção. A gente vai voltar daqui a pouquinho. Vou cantar uma música. Tá? Fica à vontade. Você está ouvindo o programa Boa Noite Plenitude. A apresentação, Sandro Santos. Entrevista. Agora chega cantando Elaine de Jesus é demais. Tem uma pergunta aqui. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na nossa sala de entrevista com o nosso professor
Luciano Firmino do Vale. São 20 horas e 56 minutos. Ele vai tirar agora uma dúvida de um ouvinte que está participando aqui através do WhatsApp. Você pode fazer sua pergunta pelo 99880-9801. Professor Luciano Firmino, a pergunta vem lá do Jordão, ali Jardim Jordão. É o nosso ouvinte Diógenes Brito. Sim. Ele diz assim: boa noite, professor. O senhor recomendaria a teologia às escolas da rede pública, ou já que as escolas não comentam sobre o tema? Agora é com o senhor, professor. Pois bem, primeiramente um abraço aí a Diógenes pela pergunta, muito importante a sua pergunta, viu? E ela tem uma resposta. Mas antes de responder, eu quero mandar um abraço ao nosso professor Carlos Oliveira, que está nos acompanhando em São Paulo, tá? Obrigado. E a Fundação Carlos Oliveira e aos irmãos do grupo de teologia. Um abraço no peito, que Deus abençoe. Fica sempre com a gente, tá certo? Aqui na Plenitude, para que Deus nos abençoe. Um forte abraço a todos. Então, a pergunta ela pode ser respondida com um texto bíblico que está em 2 Timóteo, capítulo 14 ao 17. Mas, resumindo o texto, verso 16 diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ou seja, a palavra de Deus, né, a teologia bíblica, ela serve para as escolas. Era a melhor pedagogia, era a melhor didática, era a melhor orientadora psicopedagógica para as instituições educacionais. Todavia, as escolas, sejam elas privadas, particulares, estaduais, da prefeitura e de municípios, têm em sua grade curricular, que é orientada pelo MEC, a rejeição à palavra de Deus, tá? Anteriormente, alguns tempos atrás, se tinha o chamado ensino religioso. As pessoas que ensinavam o ensino religioso não eram necessariamente pessoas compromissadas com a palavra de Deus. E respondendo a você de uma forma mais simples, sim, a teologia deveria ser uma matéria importante, porque abre a mente das pessoas e conserva aquilo que é importante. Por exemplo, na teologia a gente vai aprender o quê? A não mentir. As crianças têm que aprender a não mentir. Na teologia a gente aprende o quê? A não roubar. Entendeu? Então são coisas importantes que na educação infantil, na alfabetização, no ensino médio e assim por diante, é importante, tá? Dentro desse escopo, porque a palavra de Deus é útil para o ensino. Então ela tem uma visão pedagógica. Então a visão pedagógica no aspecto de ensino. Então a palavra de Deus tem sim ensinos para todas as classes e idades. Então seria importante, mas pena que não acontece, né? Não acontece. Então tá aí Diógenes Brito, lá do bairro de Jardim Jordão. Eu espero que o professor Luciano do Vale tenha tirado as suas dúvidas. Você pode participar através do WhatsApp 99880-9801. Professor, a gente vai dar uma pausa porque tá chegando os comerciais da rádio. Certo. É o tempo que a gente descansa para retornar aqui com outras perguntas. E eu quero mandar um abraço, viu, Diógenes? Muito obrigado pelo carinho que você está aí participando. Esse programa Boa Noite Plenitude é assim, é a luz da Bíblia, é alusiva à luz da Bíblia. Eu quero mandar um abraço para os professores, viu, aqui do programa A Bíblia Como Ela É, nossos irmãos aí Anderson Corrêa e Genivaldo Monteiro. Eles disseram que está ouvindo hoje essa palestra maravilhosa. Eu espero que esteja ouvindo, tá certo, gente? A gente vai ali para um rápido intervalo comercial. Você tem alguma dúvida? Mande aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp 99880-9801. Esse é o WhatsApp da rádio. Você também pode mandar aí sua pergunta. Muito bem, estamos de volta, são 21 horas e 8 minutos. Estamos na sala de entrevista hoje, aqui nos estúdios da Rádio Plenitude, com o nosso professor Luciano Firmino do Vale. Olha, tem uma pergunta de um ouvinte, que é a nossa pedagoga, Cíntia. Sim. Ela está participando aqui no nosso WhatsApp. Ela faz uma pergunta, olha, gente, que pergunta! Então, eu vou passar para o professor a pergunta que ela fez aqui.
A pergunta da nossa irmã Cíntia, professor Luciano do Vale é: olá, boa noite. Gostaria de perguntar ao professor se Deus tem pés e mãos e braços. O que o senhor tem a dizer sobre essa pergunta, professor? Então, obrigado, Cíntia. Deus abençoe você pela participação aqui na rádio. Tá? E a pergunta é importante, é uma pergunta complexa, mas que a gente pode assim tentar responder a partir de um texto bíblico, tá? Primeiro, precisamos saber qual é a natureza de Deus. Que tipo de natureza Deus tem? Por exemplo, aqui em João, no Evangelho de João, do apóstolo João, tá? Que foi o último apóstolo morto, tá? Antes do ano 100 depois de Cristo, que escreveu as cartas, algumas cartas do Novo Testamento, inclusive o Apocalipse, tá certo? Aqui no capítulo 4 e o verso de número 24 de João. Se você tiver com sua Bíblia em casa, você pode acompanhar a nossa referência e explanação. Diz assim o texto bíblico: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ponto. Então, assim, respondendo a pergunta se Deus tem braços, pernas e mãos, veja só, dentro da teologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento, Deus é descrito como abraçando, pegando, andando, caminhando, tá? Olhando as pessoas, os seus servos. Mas essas descrições que os textos bíblicos demonstram são aproximações, tá? E essas aproximações são uma visão que o escritor tem a respeito daquilo que ele não conhece exatamente. Ou seja, Deus, por ser espírito, tá? Ele não tem corpo humano, ele não tem sangue, ele não tem tecido, ele não tem batimento cardíaco, ele não precisa de oxigenação para o seu sangue e o seu sangue levar oxigênio para o seu cérebro. Ou seja, Deus não tem mão, não tem pés, não tem olhos, não tem boca, tá? Agora, os textos bíblicos demonstram que Deus tem isso, tá? É para te aproximar da natureza de Deus, tá? E a natureza de Deus não é física, é a natureza espiritual, tá? É um outro tipo de matéria que nós ainda não conhecemos plenamente, mas Deus, ele não tem exatamente dedos, mãos e boca, tá? É apenas uma expressão que os escritores têm para explicar a ação de Deus sobre um acontecimento. Então, essa é a nossa explicação sobre a pergunta se Deus tem mãos, pernas e braços, tá certo? Então, o texto de João 4:24 diz que Deus é espírito. Pronto, Thaís, é a resposta do nosso professor Luciano Firmino do Vale, a nossa pedagoga, a nossa irmã Cíntia. E você pode participar através do WhatsApp 99880-9801. Quero mandar um abraço, viu, professor, para todo o pessoal que está aí lhe seguindo aí nas redes sociais. Certo. Seus amigos aí também que são professores, são pastores, até os pastores que estão nos ouvindo nessa noite. É verdade, Estamos tirando aí esse assunto do lado da caixa, né? E muitas vezes alguém nem lembra mais, né? É verdade. Então estamos abordando algumas perguntas aqui ao nosso professor. Vamos para a próxima pergunta. A gente começou o que é teologia. Isso. A gente já falou também, desvendando quais são os livros que você precisa indicar para quem quer estudar teologia. Agora a terceira pergunta ao professor. A pergunta que eu tenho a trazer é essa: qual é a verdadeira teologia? Sim, pois bem, então, é uma pergunta que é muito complexa, tá? Obviamente eu não estou aqui doutrinando ninguém, eu estou apenas no caráter informativo, estou aqui no caráter de passar informações e ferramentas para você aí conhecer melhor a teologia. Antes de responder a pergunta propriamente dita, é preciso saber que existem várias teologias. Por isso que se pergunta qual é a verdadeira teologia, porque existem várias teologias. Eu separei algumas, tá? Existem outras. Por exemplo, existe a teologia acadêmica, a teologia patrística, a teologia medieval, a teologia reformada, a teologia contemporânea, a teologia arminiana, a teologia calvinista, a teologia católica,
a teologia martiniana, a teologia liberal, a teologia da libertação, a teologia histórica, a teologia bíblica, a teologia sistemática, a teologia pentecostal, a teologia apologética, a teologia exegética e a teologia da prosperidade. Então, existem vários tipos de teologia, tá? Bem, sabendo disso, é preciso a gente conhecer qual é a verdadeira teologia. Para você que não conhece nada de teologia, está chegando agora, primeiro, a Bíblia é a verdadeira teologia. A Bíblia. Não existe outro livro que seja verdadeiro como a Bíblia. Somente a Bíblia é 100%, mais do que isso, né? Verdadeira. Bem, respondendo à pergunta propriamente dita, qual é a verdadeira teologia? Bem, a verdadeira teologia é aquela que é cristológica. É a teologia que fala de Jesus. Se você está ouvindo um pregador, está ouvindo uma mensagem, está ouvindo uma reflexão e Cristo não esteja nessa pregação, nessa reflexão, nessa teologia, consequentemente é uma falsa teologia. Tá? Então a verdadeira teologia ela é cristológica, ela visa pregar a doutrina da Trindade. Um outro ponto importante para definir ou encontrar ou saber o que é a verdadeira teologia é se a teologia é bíblica. A teologia verdadeira é a teologia que se baseia na palavra, tem sua origem e fonte na palavra. O outro ponto que ajuda a entender o que a verdadeira teologia é se essa teologia é apologética. A verdadeira teologia busca defender a fé. Um outro ponto que define o que a verdadeira teologia é se a teologia é uma fé, ela tem uma fé reformada, ou seja, se crê piamente na palavra de Deus até a sua última consequência, tá? E um outro ponto que vai concluir a resposta é sobre qual é a verdadeira teologia. A verdadeira teologia ela é uma cosmovisão. O que isso significa? Que a teologia verdadeira ela deve e é de fato uma visão sobre o mundo, ou seja, a mensagem do Evangelho não só reside na igreja, mas sim para os bairros, cidades, comunidades, países, continentes e assim por diante, entrando em comércio, entrando em escola, entrando em ambientes de presídio. Isso é a verdadeira teologia. Então a teologia verdadeira é a que fala de Jesus. Bem, e na luz da Bíblia, né? É verdade. O importante é isso, que a teologia verdadeira, a teologia não é aquela teologia falsa, é aquela teologia verdadeira que fala, que traz respaldo de acordo com que está à luz da Bíblia. Isso. É isso que o professor está explicando, que existem vários tipos, como ele falou. Estou aqui também olhando aqui alguns respaldos sobre acerca da teologia e tem várias delas, tem muitas aí para você que estuda livros, né? Gosta de ler. Então tem várias teologias. Então o professor falou aí uma coisa muito interessante, que não é só na igreja, não é isso que a gente estudamos a teologia. Não é só na igreja entre quatro paredes. A gente estuda teologia em casa, a gente estuda teologia em um outro lugar onde a gente está ali, porque a teologia ela tem que andar com a gente. Ela tem que estar enquadrada nos preceitos bíblicos que nós vejamos do dia a dia. Então a gente fez a pergunta de número 3 para o nosso professor. Foi. Agora a gente vem com a próxima pergunta. Essa pergunta é uma pergunta meio assim, um pouco, né, aos olhos de alguém, ao ver, assim, mas posso dizer, mas que pergunta é essa? Eu vou fazer essa pergunta de número 4 ao professor Luciano Firmino. Sim. A pergunta que eu tenho a dizer ao senhor: a teologia afasta, no caso aqui, queira dizer, afasta o homem de Deus? Bem, a teologia afasta o homem de Deus? A resposta a princípio não, tá? Existe um químico e cientista chamado Louis Pasteur. Ele disse o seguinte: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima de Deus.
Isso é dito por um cientista, tá? Um químico. Entende que a ciência, que nós já definimos como ciência teológica, a teologia é um tipo de ciência, tá? É o estudo sobre Deus. Só que muitas religiões, tá, imaginam que a teologia afasta o homem de Deus. Será verdade? Será mentira? É um mito? Bem, o que realmente afasta o homem de Deus é o pecado. É o pecado. Aquele encoberto, aquele revelado, tá? É o pecado. Mas dentro da academia, dentro da filosofia, dentro da teologia, entendemos que quando alguém vai para a universidade, irmão Sandro e os que estão nos ouvindo, vai para estudar um curso de medicina, um curso de direito, ou até mesmo um curso de teologia, e essa pessoa se volta contra a palavra de Deus, ou contra a existência de Deus, não é por causa do conhecimento, mas é por causa da fundamentação do conhecimento, a base. Ou seja, todo conhecimento ela tem uma base. E essa base, muitas vezes, é uma falsa base que sustenta a fé. Se sua base estiver sustentada sobre algo enferrujado, lá na frente vai cair, vai quebrar. Mas se sua fé está sustentada na palavra, na historicidade, nas evidências, na defesa da apologética, da fé cristã, com certeza o curso que você fizer em qualquer universidade, mesmo uma universidade dominada pelo ateísmo, você vai estar fortalecido. Deixa eu abrir aqui um texto aqui, sim, em 1 Timóteo, para a gente poder assim entender melhor, tá? Porque sem a palavra a gente fica perdido, na verdade. Com certeza. 1 Timóteo vai nos ajudar a interpretar e entender e a responder a pergunta: teologia afasta de Deus? Não. E por quê? Veja só, em 1 Timóteo capítulo 6, verso número 6, capítulo 6, verso 20 ao 21, diz assim: E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Veja que existe algo que Timóteo guardou. O que foi isso? Se você estudar a história de Timóteo, ele guardou o que? A sã doutrina, que é a teologia. Aí diz assim: guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis. Ou seja, existe muita conversa que não chega a ponto nenhum, é desperdício de tempo. Então é importante você evitar essas conversas. Esses são falatórios profanos, ou seja, são coisas que vão contra a palavra. E as contradições de falso saber, ou seja, está aqui a ideia de que o conhecimento verdadeiro ele se reposa sobre uma base firme. O falso conhecimento se reposa sobre uma base errada. Então, se você se afasta de Deus, é porque a base que você estava construindo foi uma base que precisou de mais cimento, de mais concreto, de mais ferragem para suportar o peso das tribulações. Para quem trabalha aí na vida diária, que trabalha com construções, eu usei essa metáfora para explicar a resposta. Então, não é possível o homem se afastar de Deus por causa da teologia. Então daí, então olha, a teologia não afasta, pelo contrário, né, professor? Ela aproxima o homem de Deus. Sempre. Porque a Bíblia diz lá em Romanos que o que afasta do homem é o pecado. Verdade. O pecado ele nos afasta de Deus. A Bíblia diz que o pecado ele não aproxima o homem de Deus, mas sim afasta. É verdade. Então o professor trouxe uma coisa muito interessante, viu, gente? Que, olha, não é... não... É teologia demais, tem até pessoas que usam esse nome assim. A teologia demais faz as pessoas endoidar. Ei, é verdade. Tá errado isso aí, viu? Tem gente que diz assim: fulano estudou tanto, agora tá aí, ficou doido, né? Você já viu isso, rapaz? A pessoa estudar a palavra de Deus vai endoidar agora. Tá errado isso. É contrassenso, né? É contrassenso. Então isso aí é visão errônea, né, professor? É verdade. Então a teologia ela aproxima. Então, se eu estudo, eu vou ter mais sede ainda para estudar aquilo ali que eu estou querendo para mim. Verdade. Não é isso? É como se fosse assim, uma pessoa que quer se formar em administrador de direito. Então, você vai estudar para aquilo. Você vai focar ali naquilo ali. Professor, tem um participante aqui que está aqui nas nossas redes sociais.
Ele diz assim: boa noite, meu nome é Melquisedeque, sou aqui da cidade do Recife. É um prazer estar com vocês. Amém. Tenho muitas... Aí ele diz assim, ele faz uma pergunta, eu creio que seja uma pergunta para o senhor. Sim. Ele diz assim: tem muitas pessoas que têm medo de estudar teologia. Traga alguns pontos, o quanto é importante a teologia. Então, boa noite, Melquisedeque, muito obrigado pela pergunta, sua participação. Deus lhe abençoe poderosamente. Então, é o que nós acabamos de trabalhar nas cartas de 1 Pedro, tá? O ponto importante de estudo da teologia é, por exemplo, defender a fé. Se eu não estudo teologia, eu não consigo defender a fé, tá? A teologia é importante porque nos aproxima de Deus, é um segundo exemplo, tá? Que nós estamos sendo conduzidos a esse pensamento, tá? Sabendo que existem vários tipos de teologia e cada um delas vai dizer uma coisa, e definimos já qual é a verdadeira teologia. A verdadeira teologia nos aproxima de Deus. Agora sim, algumas pessoas do passado pensavam que a teologia seria algo ruim, algo que seria deixaria as pessoas com medo, mas isso não era um mito e que graças a Deus foi derrubado. Então, um ponto importante maior que eu posso lhe dizer, Melquisedeque, é que a teologia, tá? A teologia bíblica, tá? A teologia que tem estrutura, origem, significado, apresentação, conclusão bíblica. Essa teologia bíblica, ela nos ajuda a desenvolver os frutos do Espírito. A teologia nos ajuda a desenvolver os frutos do Espírito Santo, sabia disso? Agora sim, dependendo da teologia que nós estamos estudando, não é toda a teologia que vai fazer isso. A verdadeira teologia vai nos ensinar o quê? A crescer na graça e no conhecimento, tá? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A falsa teologia faz o contrário. Você cresce na graça e conhecimento da pessoa que está ensinando. E a teologia bíblica não. Ela sempre busca atrair os estudantes da teologia, principalmente, Sandro, Sim. as pessoas que fazem o nosso Instituto de Ensino Teológico, tá? Elas são conduzidas a esse papel de que qualquer curso que elas estiver estudando com a gente, nós sempre ensinamos as pessoas a irem a Cristo antes de irem ao nosso instituto. Então, assim, importante ao meu ver, o mais importante é que a teologia nos ajuda a desenvolver os frutos do Espírito. E é através do fruto do Espírito que a igreja será julgada. Amém. Então tá aí, Melquisedeque, tirada a sua dúvida, né? O professor Luciano Firmino, ele trouxe aí a sua resposta da sua pergunta que você queria. Professor, a gente temos ainda aqui as perguntas para fazer. Eu estou vendo a hora ali, a hora está correndo muito. E eu quero mandar um abraço, né, para o nosso irmão que está ali ouvindo, né, para o nosso querido aí, ó, irmão Genivaldo Monteiro. Ele diz assim: mande a paz ao professor. Para mim é uma honra aprender mais com ele nesta noite. A honra é minha, meu irmão. A gente precisa conversar e comer uma pizza. Olha aí, Genivaldo, olha, ele está querendo dialogar com vocês aqui no horário do programa Bíblia Como Ela É. Então eu vou fazer assim, eu vou passar os contatos de vocês daqui a pouquinho para o nosso irmão aqui, para o professor. Olha, é uma simpatia de pessoa, viu? Pense no homem participando, viu? Que bom. Graças a Deus. Então participa aí, 99880-9801. Você participa. Agora, gente, deixa eu fazer dizer uma coisa. Quem for participar, tem gente que está entrando pelo WhatsApp e não está botando seu nome, o lugar onde você mora. Bota aí o bairro onde você mora, o seu nome, pra gente falar aqui, tá certo? Bem, um negócio bem organizado, bem... assim, que fica um negócio bem feito, né, professor? Isso é verdade. Então vamos para a próxima pergunta aqui no nosso WhatsApp, pelo 99880-9801. Aí vem da nossa irmã, deixa eu ver, rapaz, Tati, né? Eu creio que seja Tati. Acho que é Tuti, não? É Tuti. Tuti. É porque eu não olhei, porque tá bem pequenininha a letra aqui, é Tuti. Olha, ela diz assim: podemos, para o senhor, viu, essa pergunta, podemos entender a teologia como uma regra para todos os cristãos? Boa noite. Manda um abraço ao professor Luciano
meu amigo, meu grande amigo. Um abraço de Tuti e Matias a todos vocês. Sou Tuti de Jardim Jordão. Um abraço aí para Tuti, Jardim Jordão, seu esposo Matias, toda a sua família. Que Deus abençoe pela participação. Obrigado pela atenção de vocês, que é muito importante, tá? Vocês é que fazem isso aqui acontecer. Então, assim, teologia é importante para todos nós. Essa pergunta, Sandro, que ela perguntou ela fez assim: podemos entender a teologia como. Ela fez assim: a teologia como regra para todos os cristãos. Sim, certo. É como regra para todos os cristãos? Sim, então, Tuti e todos que estão me ouvindo, veja só, a teologia é uma ciência, tá? É uma ciência, tá? Que nós entramos. Essa ciência entra como ciência humana, assim como filosofia, sociologia, tá certo? Só que a única regra de fé, tá? É a Bíblia, tá? Por sua vez, a Bíblia é um livro teológico, tá? Não é um livro de propriamente dito de teologia. É um livro escrito por teólogos, tá? Por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tem uma teologia da salvação. Essa teologia da salvação era uma teologia objetiva. E o que significa? Que nós somos salvos pelos méritos e conquista de Cristo na cruz do Calvário e na sua morte e ressurreição, tá? Então, a teologia como ciência acadêmica, tá? Como ciência, tá? Ela não é regra de fé, entendeu? A gente não usa a teologia, porque dentro desse conceito, a teologia ela absorve diversas correntes de interpretações, tá? E está dentro da teologia, tá? O que nós ensinamos é a Bíblia, o conjunto de 66 livros, que é a nossa regra de fé e prática. Eu até citei aqui o texto de 2 Timóteo, capítulo 14 ao 17. Depois de dar uma meditada, que somente a palavra é a nossa regra de fé, tá? A teologia nos ajuda a se aproximar de Deus, porém as escrituras estão acima da teologia, tá? Então a gente seria um falsificador se a gente tivesse dizendo assim que a teologia é melhor do que a Bíblia. Não estamos dizendo isso. Esse é um mito, né? A gente estaria aqui falsificando. É a palavra que está acima da teologia. Então, é a palavra que serve como regra para qualquer cristão, em qualquer época e em qualquer ocasião, tá certo? Espero ter respondido a você. Obrigado. Obrigado aí, viu, a participação da Tuti, lá de Jardim Jordão. Divulga aí a rádio, viu, gente? Vocês, só um alusivo do assunto, o que é ateísmo. Ele vai falar também sobre isso. Eu estou correndo por causa da hora. E a gente vai aqui ouvir agora a pergunta do nosso amigo Genivaldo Monteiro em forma de áudio. A paz do Senhor, professor, uma boa noite. Paz do Senhor, irmão Sandro, para mim é um prazer me dirigir a vocês. Estamos aqui no trabalho e aprendendo aí um pouco com o nosso professor Luciano. Professor Luciano, eu queria fazer uma pergunta. O seguinte: todos nós sabemos que é cultural, tá? Isso aí não tem como negar, isso é cultural do brasileiro, muitas das vezes não gostar de ler. Isso é cultural, independente de região, isso é cultural. E quando se trata da questão do conhecimento, já disse um certo filósofo grego, ele disse que a parte que ignoramos é maior do que tudo quanto sabemos. E muitas das vezes existem muitos crentes, né, porque essa cultura também entra no meio evangélico, que muitas das vezes são ignorantes, não no sentido do trato, mas no sentido do conhecimento, por não ler. Como é que a gente pode, então, despertar o meio cristão, né, nós evangélicos salvos em Cristo Jesus, para buscar o conhecimento? Como podemos trabalhar no meio cristão para despertar o povo para conhecer mais a respeito de Deus através da teologia? Porque a própria Bíblia diz: erra o meu povo por falta de conhecimento. Professor, agora com o senhor. Amém, meu irmão. Deixa eu ver se eu conto um texto aqui. Obrigado pela pergunta, viu? É uma pergunta muito importante, muito interessante, que a gente precisa aí
meditar e responder. Deixa eu ver se eu boto um texto aqui que se refere justamente a essa parte. Senão eu vou conseguir falar com vocês. Bem, aqui encontrei 1 Coríntios capítulo 12, tá? Porque o que eu poderia dizer para a igreja que não gosta de estudar, não é? Para as pessoas que não gostam de aprender, qual seria a resposta, qual seria o exemplo, né? Como vencer essa barreira. Primeiro eu preciso me basear na Bíblia, que está aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, no capítulo de número deixa eu ver aqui, 28, diz assim: e a uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas, tá? Então aqui e em outros textos, a finalidade do ensino, tá, para as pessoas, independente do grau de ensino, se estudaram até a primeira série, ou se conseguiram a faculdade, ou nem sequer sabem escrever o próprio nome, é porque a gente nós como igreja perdemos a percepção de educação. A gente viu um texto de Timóteo que fala que a escritura é útil para a educação. Então a educação não está apenas restrita ao ambiente secular, educacional, controlado e dirigido pelo Ministério da Educação e de Comércio, chamado MEC, ou às universidades. As escrituras, elas foram desenvolvidas para qualquer pessoa a aprender. Então a principal motivação que nós precisamos ter para que a população que não gosta de aprender, que não gosta de fazer curso, que não gosta de desenvolver temas como esse, mesmo sendo cultural, pois houve circunstâncias culturais e econômicas, tá certo? Mas isso não justifica a falta de oportunidade. Hoje, no século XXI, meu irmão, que você fez a pergunta e todos que nos ouvindo, temos possibilidade de aprender através de áudio, de aprender através de vídeo, de aprender através da própria arte. A arte é um tipo de ensino. Então eu posso ter, por exemplo, na minha igreja, um curso de arte que traga história bíblica, e na história bíblica eu consigo desenvolver filosofia, teologia, sociologia, né? E assim por diante. Então a arte, a princípio, você vê nas catatumbas antigas, no período de perseguição, depois do ano 64 depois de Cristo, as pessoas usavam muitas figuras nas catatumbas, em cemitérios, em alguns ambientes, para representar o ensinamento, né? Você via muito símbolo do peixe, né? Para representar Jesus. Então, através do Espírito Santo, né? De uma forma assim, em que você continua, na verdade, a gente precisa continuar nesse dever. A gente não simplesmente pode fazer uma campanha de um mês e deixar isso acontecer, não. A gente precisa mostrar na Bíblia, por meio da Bíblia e com a Bíblia, que é importante. E eu vou concluir essa resposta voltando à Reforma Protestante. Você sabia que a Reforma Protestante, eu acredito que saiba, mas muito talvez não saiba, que a Reforma Protestante, irmão Sandro, ela foi a reforma cultural, educacional, política e econômica que ajudou a salvar as pessoas que não sabiam interpretar texto, não tinham a Bíblia em seu idioma. Então os teólogos criaram a gramática para instruir o povo. Então vamos entrar no meio do povo, conhecer o povo e transmitir a palavra para o povo, como fizeram os reformadores. E assim eles construíram a educação de uma forma assim que ficou para a história. Então tá aí minha resposta para o senhor. Muito obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado aí ao nosso irmão Genivaldo Monteiro. Obrigado aos ouvintes que estão participando. Olha, a gente vai dar uma pausa agora para ouvir uma música e em seguida o professor. Muito bem, gente, chegamos ao final do programa Boa Noite Plenitude.
E nessa noite queremos aí falar para vocês que a gente estamos aprendendo à luz da Bíblia com o tema de hoje, o que é teologia. E agora o professor Luciano Firmino, ele vai dar suas considerações finais, ele também vai falar os seus contatos nas suas redes sociais e também vai falar o curso aonde fica aí para você, quem sabe tiver interessado em ir lá e aprender a palavra de Deus. Agora com o senhor, professor. Amém. Primeiramente eu agradeço a Deus a oportunidade, agradeço a Plenitude, Rádio Plenitude FM, que Deus abençoe a todos que fazem parte dessa programação, a todos que trabalham. E assim, se vocês quiserem que eu volte novamente, entra no zap da rádio e pede, eu quero que o professor Luciano volte novamente para a gente perguntar a ele, tá? Faça desse jeito pro pessoal nos ajudar aqui também, tá bom? Eu sou autor do livro Ateísmo, uma ilusão construída sobre a realidade, tá? De uma forma muito sintética, resumida, esse livro trata-se de um livro apologético, ou seja, eu ao escrever imaginei pessoas que dentro da igreja ou fora da igreja precisassem de uma noção do que é o ateísmo, para depois conseguir mostrar o Evangelho de Cristo, tá? Então, ele é dividido em 3 capítulos, onde eu trabalho a respeito do universo, tá? Mostrando a teoria do teísmo e do ateísmo. Depois eu falo sobre a sociedade, a queda humana. E por último eu falo sobre a redenção através de Cristo, demonstrando o prejuízo que é o pecado. Então, de uma forma muito sintética, muito resumida, seria basicamente isso. Então, o livro ele serve para você que faz seminário, faculdade, evangelista, pregador, pastor, professor da escola dominical. É um livro muito importante para você tentar começar a entender o que é ateísmo e como comunicar com os ateus e mostrar o Evangelho. Também eu quero deixar aqui finalmente o nosso curso de Refutando o Marxismo, curso de Filosofia da Religião, curso de História da Filosofia, curso de Apologética, curso História da Igreja, curso Escatologia Bíblica, curso sobre como interpretar e estudar a Bíblia. Então nós temos vários cursos bíblicos que hoje nós estamos trabalhando na plataforma EAD, né? Ensino à distância. Então, onde você estiver, quiser estudar com a gente, temos um preço acessível, tá? Você não paga a matrícula, paga apenas a mensalidade. Temos cursos de em torno de 6, 4 e 1 ano de duração. Então, fica à vontade para entrar em contato com a gente pelo telefone 98870 9867. Procure o professor Luciano, sou diretor do Instituto de Ensino Teológico Logos. Muito obrigado a todos, que Deus continue abençoando poderosamente. Sandro, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professor Luciano Firmino do Vale. A gente está encerrando a nossa programação aqui nesse dia de hoje. E lembrando que as portas estão abertas, viu, professor, para a gente tratar de outros assuntos aqui dentro do horário do Boa Noite Plenitude. Agradeço a direção da Rádio Plenitude, aí ao diretor Eudes Fidelis, agradeço ao diretor de programação, o nosso diretor Osés Fidelis, e agradeço a todos os ouvintes, aqueles que fizeram sua pergunta. Tem gente mandando ainda pergunta, mas o tempo não está propício para esse momento. A gente fica triste, né? Porque a gente quer assim, dar oportunidade a todos, mas como o tempo é só resumido, mas fica para a próxima. O professor ele vai deixar de vir aqui não, tá certo? Ele vai estar com a gente vai divulgar sempre o seu trabalho. A gente vai estar falando sempre aqui durante a semana sobre o seu trabalho, sobre o seu livro, tá certo? Muito bom. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu quero, assim, já fechar com chave de ouro, aí mandar o professor mais uma vez, aí ele fazer aquele momento da oração. E lembrando que de segunda a sexta-feira estou de 8 da manhã até às 8h55 com músicas e notícias, viu? Aqui na Rádio Plenitude. E de 9 até meio-dia, amanhã com ele, nosso amigo Ismael Santos, o cheiro cheiroso, né, Ismael? Um abraço. Então, gente, a gente vai orar, vamos falar com Deus, porque é momento de oração. Nesse exato momento, vamos ouvir aí o nosso professor Luciano Firmino do Vale, ele fazer esse momento de oração aqui no horário do programa Boa Noite Plenitude. Não sai daí, porque a gente vamos orar e vamos falar com Deus. Na comunicação, Sandro Santos.
também, em nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que tu destes a cada um de nós a entender a tua vontade, a tua palavra. Que o ensino e a instrução e a informação que foi passada nessa noite, Senhor, venha a construir na tua igreja fé, pois nós precisamos de fé, uma fé que esteja alicerçada e que suporte as tempestades e as durezas dessa vida, pois não é fácil, Senhor, viver proclamando o teu evangelho, pois a cruz que tu nos dá a cada um de nós é difícil, mas através de Jesus Cristo nós conseguimos. Deus, dá uma noite de vitória, dá, Senhor, saúde e proteção a cada um de nós, e que tu abençoe, Senhor, a rádio, os ouvintes, em nome do teu Filho Jesus. Te agradecemos por tudo, pelo ar que respiramos e por essa semana que está começando. Entregamos tudo em tuas mãos. Toma conta, põe tua mão, nos ajuda, pois sem a tua ajuda nada acontece. Nos ajuda, Senhor. Esse é o que te pedimos. Atenda cada pedido de oração. Recebe cada louvor. Recebe cada nome em tuas mãos, Senhor. E protege, guarda, ajuda. Tem misericórdia. Derrama a tua graça. Ajuda cada um que está aqui com a gente. E a todos que não puderam estar. Deus abençoe. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito obrigado a todos os ouvintes nessa noite.